A gente fala sempre aí desses exemplos de pessoas que abriram o seu próprio negócio, mas nesse caso aí é um pouquinho diferente, a gente está falando de uma cooperativa. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o diretor e professor da ISAE-FGV, Antônio Raimundo dos Santos. Muito bom dia, Antônio. A gente viu aí um exemplo de bastante sucesso dessas mulheres. Agora, quando a gente fala em cooperativa, é um pouquinho diferente do que você ter um sócio numa empresa, por exemplo. É bastante diferente. Quando você fala de uma empresa, via de regra, você fala em patrão e empregado, né? No sistema cooperativo, todos são patrões, na verdade, todos são proprietários. Isso significa que você participa do mesmo risco e você participa da mesma possibilidade de ganho, né? Aliás, o pessoal costuma dizer que nós temos 3 grandes sistemas de produção, né? Que o capitalismo, ele produz muito bem, mas distribui meio mal, né? O socialismo, ele distribui bem, mas produz meio mal. E o cooperativismo, ele tem as duas coisas boas, ele costuma produzir bem e distribuir bem também. Então, tende a ser um sistema vencedor, vamos dizer assim, né? Quando você trabalha com o sistema cooperativo. Eu fico muito contente de ver esse tipo de iniciativa, porque a gente já conhece grandes sistemas cooperativos e a cultura de cooperativa é que está se diversificando, né? Nós realizamos trabalhos como escola no ISAE, já nos últimos 10, 12 anos com cooperativas. Estamos agora formando conselheiros de cooperativas, ou seja, a gente está se aprofundando cada vez mais nessa modalidade de negócio, né? Então, com certeza é uma proposta vencedora. Eu dou parabéns ao grupo que começou isso, né? São pessoas aparentemente simples, mas tiveram uma grande ideia. E a senhora que deu a entrevista agora há pouco disse o segredo da coisa, né? Elas trabalham no negócio delas, tá? Elas têm confiança entre elas e elas entenderam, parece que até mesmo intuitivamente, essa ideia, né? Elas produzem juntas, distribuem bem juntas, é grande chance de dar certo, na verdade, né? Agora, como é que se começa uma cooperativa? Porque nós não temos muitos exemplos, né? A gente tem mais a empresa privada mesmo, mas como é que se começa uma atividade como essa? Eu acho que a novidade talvez seja a invenção de um termo novo, né? Se fala assim em cooperação e competição como coisas separadas, né? Criou-se um termo novo que é coopetição. Você pode chamar isso de cooperação competitiva ou então você pode chamar isso de competição cooperativa. Nós mantemos a seguinte ideia. Essas senhoras todas, supostamente, se fossem lavar roupas em separado, seriam competidoras, né? Quanto menos uma delas lavasse, melhor para a outra. Mas nós descobrimos uma coisa engraçada. Quando nós juntamos nossos interesses, formamos um grupo de interessados pela mesma coisa, a nossa capacidade de atrair clientela, a capacidade de investir, a capacidade de divulgar, a capacidade de corrigir o trabalho um do outro, tudo isso torna-se vantagem. Então, o que seriam elementos de competição, acabam virando elementos de cooperação. Então, o começo desse tipo de coisa começa com o entendimento, assim, explicado ou intuitivo, deste fenômeno, né? A chamada competição cooperativa. Quer dizer, é uma união de esforços. Com certeza, né? Todo mundo ganha com esse tipo de coisa, né? Tem uma imagenzinha que correu ao mundo pela internet que era interessante. Na primeira página, tinha 2 burrinhos, tá, tentando comer cada um seu monte de capim. Acontece que a corda era curta. Então eles se esforçavam, mas nenhum atingia o seu monte de capim, né? Aí na próxima página aparecia os 2 comendo um monte e na outra página os 2 comendo outro monte. Esse é o sistema de competição cooperativa. E aí essa empresa, essa cooperativa, ela se forma como uma empresa exatamente? Ela consegue comprar, vender, enfim, fornecer os serviços da mesma forma que uma empresa normal? Com certeza. Quando nós falamos de uma cooperativa, a princípio, você está falando de um mecanismo de terceiro setor. Isso é um organismo, né? Esse grupo, uma vez formado, uma vez oficializado, ele pode ser dono de qualquer coisa. Então, a minha cooperativa, uma vez feita, ela é um mecanismo de terceiro setor, mas nós resolvemos abrir uma lavanderia. Isso sim, vai ter a sua própria CNPJ, isso vai ser um negócio separado da própria cooperativa. Então, uma coisa é o proprietário, que é a cooperativa, outra coisa é o negócio que esse proprietário possui. Como eu e você podíamos abrir uma lavanderia, esse grupo, por exemplo, abriu a deles. Certo, obrigada pelas informações, professor Tair Erivelto. Um ótimo exemplo aí de cooperativa, uma iniciativa que pode dar muito certo. Como o professor mesmo falou, é uma união de esforços.